Amados, sinto-me honrado mais uma vez retornar a essa sala de oração, de palavra, de honradez na vida de cada irmão e irmã. E quero nesta noite compartilhar uma breve mensagem da parte de Deus, não demorando muito, aproximadamente 1h30, se possível, para nós nos alegrarmos no nome do Senhor Jesus. A passagem se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 6. Você que é amante da Bíblia e gosta de acompanhar, acompanhe comigo essa leitura. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, que nos diz assim: E ele saindo dali, chegou à sua própria terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o dia do sabate, ele começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ao ouvi-lo, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como essas poderosas obras são feitas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? E escandalizaram-se nele. Mas Jesus lhe dizia: o profeta não está sem honra, exceto na sua própria terra, e entre os seus próprios parentes e na sua própria casa. E ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa, salvo impor suas mãos sobre poucas pessoas enfermas e curando-as. E admirou-se da descrença deles. Ele percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. E lhe chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e lhe deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhe que nada levasse para a sua jornada, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, só seu cinto. Mas se fosse calçado com sandálias, e não vestisse 2 túnicas. Ele dizia-lhes: onde quer que entrardes em uma casa, permanecei até partir daquele lugar. Amém? Queridos, é notório nesta noite falarmos a respeito de uma palavra que eu achei muito interessante no verso de número 4, que diz: o profeta não tem honra. Em alguma Bíblia diz: o profeta não tem honra na sua própria pátria. E me chamou a atenção hoje essa palavra honra. E o protocolo do reino de Deus, em primeiro lugar, é a honra. Tudo gira em torno dela, que por si só a honra traz grandes gratificações. A honra é um princípio, portanto, que é tornável-se incondicional e inegociável. E olhando esta palavra, eu vejo que Jesus, ele sai de Cafarnaum e vai para a sua cidade. E quando chega dentro de Cafarnaum, que sai de Cafarnaum, chega em Nazaré, há um grupo de pessoas que lhe pede, que lhe roga que ensine dentro da sinagoga. A palavra aqui não vai nos dizer que o Senhor, quando começa a ensinar, muitos
ouvindo o ensinamento de Cristo, despertando-lhe a audição, admiravam-no, dizendo desta forma: de onde vêm essas coisas? Às vezes nós nos admiramos, porque, de fato, quando ouvimos uma boa mensagem, uma pessoa pregando, nós nos admiramos dentro do contexto da palavra, o que Deus revela para cada um. E isso nos admira muito. Certa vez eu estava ouvindo cada pregação que esteve da reunião, do ajuntamento dos irmãos lá em Macau, e de todas as mensagens que eu ouvi, de toda mensagem que foram propagada, cada semente que foi depositada na terra, de todos que estavam ali e de todos os ouvintes que ouvem hoje, chamou bastante atenção o primeiro louvor que o Rivail cantou sobre o homem, uma cama e um tanque. E depois, uma mensagem de sabedoria, uma mensagem impactante, não desfazendo de todos que pregaram, mas a missionária Rosilene falou uma mensagem maravilhosa, mas quando a irmã Alcione pregou uma mensagem falando de Davi, aquilo me alegrou muito o meu coração, porque naquele exato momento eu estava lendo sobre Davi e me despertou o interesse de quando ela pregou, dizendo que Davi deixou de ser, por um tempo, pastor para ser entregador de mercadoria. E aquilo me alegrou muito o meu coração. De fato, tenho visto e tenho visto, quando dá tempo, as mensagens que os irmãos têm proporcionado a cada vigília na noite, das 10 às das 13, das 23. Eu fico maravilhado em ver como é inúmeras mensagens da parte de Deus, como é cada detalhe em cada mensagem que nos alegra muito. E nesta noite, eu não poderia passar de falar sobre a honra. Para os judeus, a honra é algo assim significante, porque não poderia passar ninguém naquele tempo sem ser honrado. De fato, nós olhamos aqui o que Marcos está escrevendo, nós descartamos que, obviamente, quando esses homens se deparam e ouvir Cristo falar, e ouvir da sabedoria, e se admirar do que ele está falando, das palavras poderosas, das obras maravilhosas que eram feitas, algum questiona a respeito do ministério e da pessoa de Cristo. Alguém diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Não é diferente conosco, amado. Às vezes nós somos questionados, entramos em questionamentos, alguns irmãos que não nos conhecem. Eu tenho passado por isto, eu tenho vivido isto, porque tem lugar que nós somos chamados para pregar e pessoas não nos conhecem e nos faz menções da forma que somos, da maneira que somos. E quando chegamos, nós vemos nitidamente no rosto da pessoa o desprezo sobre a nossa vida. Mas quando começamos a pregar, quando começamos a falar da boa palavra, já o rosto das pessoas começa a mudar e começa a nos honrar naquele lugar. Dentro mesmo da ministração, começa a nos honrar. E isto me alegra muito. Eu não poderia deixar de falar sobre isto. Cada um que passaram dentro desta vigília, cada um que tem seu nome gravado dentro dessa vigília, é uma honra. Isso é uma coisa assim
maravilhosa. Não temos nem como eh, pagar por cada irmão ou cada irmã que diz assim: se eu ficar sem entrar na vigília na noite, para mim não for bom. Eu tenho que ouvir alguma coisa, eu tenho que participar. E isso é notório, isso é honroso, isso é decoroso para todos que estão dentro da vigília. E olhando esse versículo de número 4, ele está dizendo: o profeta não tem honra, exceto na sua própria pátria. Queridos, muitos de nós já fomos desonrados dentro da nossa casa. Por mais que servimos a Deus, por mais que Deus fale conosco, e por mais que tenha pessoa dentro da nossa casa, no meio da nossa parentela, que ainda é descrente, não serve a Deus. E quando Deus lhe coloca uma mensagem para falar para aquelas pessoas, automaticamente as pessoas nos desonram e falam, e quer dizer que Deus agora fala pela tua boca? Quer dizer que Deus fala por um comedor de feijão? Não entende que Deus nos escolheu como barro e vaso de barro para termos a sua essência dentro de nós. E quando começamos a falar e profetizar dentro da nossa própria casa, há um impacto muito grande, porque alguns crêem e outros não creem. E mas quando você sai da sua casa e vai para um culto e Deus te usa, tu és honrada tremendamente, porque a pessoa diz: irmã, era a palavra que eu precisava. Irmã, este era o ponto-chave que eu estava precisando para me ouvir para um ponto de vitória. Então, isso eu quero lhe dizer nesta noite. Você é honrado. E honrar significa se valorizar, apreciar, estimar. E quando eu estimo, quando eu valorizo, quando eu aprecio, eu estou reverenciando, tá, o trato de como fazer sobre a vida da pessoa, como honrar a vida daquela pessoa, como apresentar o melhor para aquela pessoa. E eu quero nesta noite dizer que você é uma bem-aventurada, honrada, honroso, decoroso, a noite todas as noites. Abrir a telinha e ver teu rosto, abrir a telinha e ver os nomes das pessoas, abrir a telinha e ver pessoas dizendo glória a Deus, esta é a palavra, aleluia. Isso é honroso, isso é decoroso para aquele que iniciou esse trabalho. Isso é maravilhoso. Nesta noite eu estou agradecido a Deus, porque a honra, a humildade, melhor dizendo, procede à honra, é o que diz a Bíblia. E se a humildade procede à honra, eu louvo a Deus por isso, pela humildade de cada um. Se disponibilizar para estar nessa live nesta noite, para estar neste culto nesta noite online, e saber que Deus ainda vai falar contigo através da honra. Entenda bem uma coisa, queridos. Honrar alguém de fato, ter consideração. E essa consideração é enxergar quanto tu és importante para todo mundo, quanto tu és precioso no ambiente que você está nesta noite. Como é decoroso saber que tu és uma serva de Deus, um servo de Deus, mulher temente a Deus, homem que para ouvir Deus falar. Isso é honroso na tua vida. E dentro deste ambiente de honra, eu quero atrair a presença de Deus sobre a nossa vida. Porque no ambiente que a honra atrai e abriga a presença de Deus. No ambiente que a honra, a alegria, a gozo, a cumplicidade. No ambiente que a honra, você fica satisfeito,
Você honra a Deus, adora a Deus, glorifica a Deus. Mas quando nós não somos tratados com respeito e não recebemos aquela honra que é devida, às vezes nós encontramos pessoas desta forma, pessoas que deveriam ser honradas, pessoas que deveriam darmos mais atenção para elas, para ouvirmos elas. E às vezes nós não fazemos isso devido ao nosso dia a dia, a correria do dia a dia, o problema do dia a dia, a aflição do dia a dia, a angústia do dia a dia. E essas pessoas, muitas das vezes, ela começa a dizer em si próprio, dizendo que são desprezadas. Ah, eu não vou mais lá porque sou desprezado. Ah, eu não vou naquele lugar porque sou desprezado. Ah, eu não vou passar meu tempo ouvindo isto porque sou desprezado por A, por B e por ciclano. Entenda bem você, queridos, você não é desprezado. Você não foi feito para estar no escanteio. Você não foi feito para deixar por último. É porque tem a hora certa da tua vez. Existe a hora certa de Deus trabalhar. Existe a hora certa de Deus lhe chamar para ser honrado. E esta noite eu quero lhe dizer, vocês da vigília de oração, vocês que fazem parte deste grupo, vocês são honrados por Deus. Vocês têm um privilégio de Deus tremendo. Eu posso dizer nesta noite, vasos de barro, mas com conteúdo precioso chamado Espírito Santo de Deus. Vaso de barro, mas com uma intimidade ímpar e singular com o Espírito Santo de Deus. Como é bom, amado. Como é bom saber que nesta noite Deus quer honrar a tua vida, Deus quer honrar a minha vida, Deus quer destacar o teu nome, aleluia, no outdoor da tua cidade. Eu acho isso lindo demais. Destacar o teu nome no outdoor. Seja honrada por Deus. Seja honroso hoje. Deus vai lhe honrar, melhor dizendo assim, na tua vida. E o nome de Deus será glorificado e exaltado para todos sempre. Por mais que Cristo entrasse na sua cidade natal, por mais que Cristo fizesse milagres, não foi recebido, não foi honrado como deveria ter sido honrado. Às vezes acontece isso conosco, dentro da nossa congregação, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso dia a dia. Não é toda vez que todo mundo vai lhe honrar, mas até no tempo que você é honrado, adore a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus, porque isso é decoroso para Deus. Entenda bem uma coisa. Precisamos entender uma coisa nesta noite. O aspecto é muito importante através da honra. Nós não devemos buscar a honra, porque quando nós buscamos a honra, nós nos oferecemos. E se nós nos oferecemos, isso não é gratificante. Eu tinha um pastor que já dorme no Senhor, ele sempre disse assim para mim, quando eu era diácono da igreja. Ele disse, meu diácono, nunca seja oferecido, nunca se ofereça para nada dentro do reino de Deus. Espere que lhe chame para que você se apresente. E você sendo chamado, você está sendo honrado pelaquilo que está sendo colocado em tuas mãos. Às vezes, Deus quer nos honrar, Gleice, mas nós não queremos ser honrados. Deus quer colocar trabalhos do reino em nossa mão, e às vezes nós falamos, mas eu não tenho capacidade, eu não estou pronto para esse trabalho. Ei, deixa Deus te honrar. Deixa Deus te ver da forma que tu és, da forma que tu se apresenta. Ele quer te honrar nesta noite. Ele quer se sobressair, aleluia, sobre a sua vida. E o nome dele ser glorificado e exaltado para todos sempre. Entenda bem uma coisa aqui, querido. A Bíblia diz que quem busca a honra não é honrado. A Bíblia diz isso. Quem busca a honra não é honrado. E quem busca aplauso das pessoas é somente um oportunista. Também dar honra ao tolo é um grande erro e uma insensatez tremenda.
Lá no livro de Provérbios, capítulo 26, verso de número 1, nos diz algo que é tremendo sobre isso. Ele diz algo assim que me chama bastante atenção a respeito da honra. Ele diz assim, ó, rapidinho aqui, queridos, 26 primeiro, nos diz assim: como a neve, como a neve no verão e como a chuva na colheita, assim a honra não convém ao tolo. Entendeu bem, não? Como a neve no verão e como a chuva na colheita, assim a honra não convém ao tolo. Então, trata-se de dizer assim, é, não é bom dar honra ao tolo. É um grande erro e uma grande insensatez dar honra a um tolo, dar honra a uma pessoa que não tem palavras, na sua loucura, não sabe discernir daquilo que está falando. E outra coisa que eu quero falar para me finalizar, a Bíblia nos diz que se eu honro alguém, isso significa que eu estou dando glória, reputação e fama para aquela pessoa. Se somos honrados, precisamos enxergar as pessoas com os olhos do Pai. E no ato profético, transformar as nossas ações baseadas nas circunstâncias para que todos aqueles que nos ouvem sejam agraciados, abençoados por Deus através da fé. Quando eu leio o livro de Filipenses, lá no capítulo 2, versículo de número 3, 1 Pedro 2,17 e Romanos 12,10, isso me aplaca como devemos honrar alguém que precisa ser honrado. E os cuidados daqueles que são ofendidos, daqueles que estão com orgulho feridos, daqueles que muitas das vezes estão acabrunhados, como diz o Nordeste, e fica lá de bicudo e diz: não, eu não vou, não é meu lugar, não serve para mim. E muitas das vezes nós estamos chamando a pessoa para ser honrado. Eu mesmo digo para os amados irmãos: hoje eu tinha um compromisso. Eu deixei de ir no compromisso porque eu gosto de estar na vigília de oração, na vigília online. Eu gosto de ver as mensagens dos irmãos, gosto de ver o pedido de intercessão dos irmãos. Isso para mim é uma honra, porque eu me torno mensageiro de Deus dia após dia. E isso é próprio de Deus, nos honrar quando nós nos aplacamos ao reino de Deus. E 5 coisas eu quero deixar aqui para o final, para que possamos nos alegrar muito. A primeira é: fé e honra são os alicerces para o seu milagre. Entenda a mesma coisa. Fé e honra são os alicerces do seu milagre. Mas como assim, pastor? Por que fé e honra são os alicerces do meu milagre? Porque quando eu leio aquela passagem bíblica do centurião, que ele vai até Jesus Cristo e pede ele para ir até a sua casa, porque o seu criado está enfermo. E no meio do caminho, aquele centurião para o mestre e diz: não sou digno que tu entre no meu aposento, mas eu sou homem de ordem, sou homem de autoridade. Digo a esse vai, digo a aquele fica, digo a aquele corre. E Jesus olha para a fé daquele homem. E Jesus vai honrar a fé daquele homem. E ele diz que, olhando para o discípulo, diz que nunca viu tanta fé em Jerusalém como aquele homem. E diz uma palavra tremenda para que gerasse o milagre: vai, o teu criado está parado. O que falta em nós é isso, é fé. Porque Deus já te honrou. E Deus está te honrando todo o tempo. E essa base do teu milagre
É esse alicerce que você está hoje, aleluia, diante de Deus, adorando a Ele, glorificando a Ele, exaltando a Ele. A segunda é suas atitudes de honra faz transformação de bênção para a vida de alguém. Entenda bem. Suas atitudes de honra transforma em bênção para alguém ou gera uma bênção para alguém. E essa bênção ela é multiplicadora. Mas como assim? Se nós lermos lá em João, capítulo de número 12, a Bíblia nos diz que Maria pega aquele vaso de alabastro, quebra aquele vaso, derrama ali aquele perfume precioso, mas alguém se importa no meio desse ato honroso. E Jesus toma ali a palavra e diz assim: nem pensai que ela deixe de fazer isto, porque isso será lembrada. Sabe o que é que eu vejo isso? Quando Jesus diz assim, ela será lembrada nas Escrituras. Jesus diz assim, ela está sendo gerada ou transformada, uma bênção multiplicadora para todos aqueles que lerem, para aqueles que todos que pararem para meditar nesse ato de honradez que ela fez para comigo. Devemos lançar aos pés de Cristo os nossos atos de bens, para que possamos ver o milagre ser realizado em nossa vida. Mas se derramamos os nossos bens nos pés de Cristo, nunca será um ato de desperdício. Judas pensou que aquele ato era ato de desperdício. Nós derramamos os nossos bens nos pés de Cristo e nunca é um desperdício. Mas como? Nós derramamos nosso filho, nós derramamos nosso casamento, nós derramamos as nossas finanças, nós derramamos os nossos irmãos em intercessão. Isso para nós não é desperdício, isso é bênção multiplicadora, porque quando eu intercedo por ti, Deus me abençoa aqui. Quando você intercede por alguém, Deus te abençoa na tua casa. Isso é um ato que gera bênção. Honra gera bênção dentro da tua casa, dentro do teu casamento, dentro da tua família, dentro da tua vida financeira, dentro da tua vida profissional, dentro da tua vida sentimental. Ela gera bênção. Aleluia. O terceiro é a bênção, a honra, ela tem recompensa. Ela pode tardar, mas não falha. Como assim, pastor? Ela pode tardar, mas não falha. Quando eu leio o livro de Esther, eu me lembro de Mardoquai, ou Mardoqueu, como queiram. E a Bíblia diz que Mardoquai, ele ficava na porta. Não queria perder, não queria sair da porta. O tempo todo era na porta. Então, o que eu entendo nesta noite? Nós estamos na porta, porque a Bíblia diz que Jesus é a porta das ovelhas. Então, nós não estamos na porta, nós não saímos da porta. Nós permanecemos na porta e ficaremos na porta, não sairemos da porta, vivenciaremos a porta, aleluia. Somos conduzidos pela porta, merecemos estar dentro da porta, aleluia. Por que merecemos? Porque a sua graça, que é o favor imerecido, nos trouxe para a porta, então não saímos da porta. Almejamos dia e noite essa porta, vivenciamos dia e noite essa porta. Comemos e dormimos nessa porta, porque Ele é a porta, aleluia, e nos aceitou dentro da porta, e estamos na porta, e marchamos na porta, caminhamos na porta, dançamos na porta, aleluia, nos saltamos na porta, nos alegramos na porta, aleluia. Muitas das vezes estamos tristes dentro da porta, mas daqui a pouco estamos alegres de novo. Você é dentro da porta, aleluia. Não saia da porta, permaneça na porta, aleluia. Eu tenho um costume de dizer, além de pastor, eu sou porteiro, porque eu estou na porta, aleluia. A porta te conduz a um caminho de vitória.
A porta te conduz a um caminho de felicidade. A porta te conduz a caminhos, aleluia, de regozijo, aleluia, da tua alma. A porta te conduz aos teus projetos, aos teus sonhos. A porta realiza, aleluia, o que deve ser realizado na tua vida, aleluia, completa, aleluia, o que está faltando na tua vida. Não saia da porta. A recompensa de estar na porta, aleluia, é você ser honrado dentro da porta. Andaraba Shodecai. A quinta, aleluia, respeite os vossos líderes. Quem respeita os líderes, confere as suas bênçãos. Quem respeita os seus líderes, sabe que a bênção chegará na tua vida. Quinto e último, honre as autoridades que nos confere, porque a autoridade é constituída por Deus. E isto é uma posição de honra. Honre as vossas autoridades. Em tempo de política, eu não gosto muito de política, mas honre as autoridades. Honre aquele a quem Deus colocou para ser o teu governante da tua cidade, prefeito da tua cidade, deputado, senador, vereador. Honre, porque isso lhe confere uma posição de honra diante de todos aqueles que são honrados na terra. Para me finalizar e agradecer a Deus por essa oportunidade, eu quero dizer que a semana passada nós estávamos em Taubaté pregando e como eu vim de viagem para São Paulo, depois vou para a Bahia, perto do Glauber, eu vim com pouca roupa. E depois da pregação, eu fui levado para um shopping. E a pessoa disse, escolha o que você quiser, calça, camisa, sapato. E saí de lá honrado. Honre para ser honrado. Eu fui honrado tanto na pregação, como fui honrado em receber bênção. E nesta noite, honre aquele que te chamou. O teu celeiro não ficará vazia. Honre aquele que te chamou. A tua amassadeira não estará vazia. Honre aquele que lhe chamou para uma perfeita obra, porque ele está contigo. Honre ele, e ele lhe honrará por onde ele te levar. Que Deus abençoe nessa noite a todos, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a